Salve, salve, meus queridos. Que alegria e satisfação estarmos juntos mais uma vez, conversando um pouco sobre os aspectos principais que foram cobrados na nossa avaliação de vetores e de lançamento oblíquo, tá? A gente vai fazer uma correção rápida, eficiente, mas que com certeza vai te ajudar bastante nesses assuntos, já se preparando aí, caso você precise para tópicos de recuperação. E se você não é meu aluno aqui do Colégio UNASP, mas está estudando esses tópicos, eu acho que a correção aí de alguns exercícios selecionados podem te ajudar também. Queridos, para você que está aí com a nossa prova, na questão 1, nós tínhamos uma pergunta sobre grandezas vetoriais, né? O que é uma grandeza vetorial, pessoal? É aquela grandeza em que você precisa de informação sobre direção e sentido. Essa é a grande diferença entre as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Então a grande sacada é: pergunta para a grandeza para onde ela vai. Se ela conseguir te responder, ela é uma grandeza vetorial. Na alternativa A, nós tínhamos força, velocidade, mas tinha temperatura. Pessoal, não existe temperatura de 25 graus Celsius para a esquerda, né? Isso faz com que a alternativa A esteja furada. Na alternativa B, tinha massa, aceleração e deslocamento. Não existe uma massa de 10 kg para a direita. Na alternativa C, tinha distância percorrida, pressão e comprimento. Todas elas são escalares, né? Mas pegando o exemplo aqui do comprimento, não dá para você falar que o comprimento da régua é 30 centímetros para cima. O comprimento é uma grandeza escalar. Na alternativa E, tinha tempo. Não existe 50 minutos para baixo. Porém, na alternativa D, as grandezas eram deslocamento, que é bastante diferente de distância percorrida, inclusive a próxima questão cobra essa diferença. Velocidade é uma grandeza vetorial e também a aceleração. Essas três são grandezas vetoriais. Alternativa correta, alternativa D. Sabendo que era vetorial, a gente sairia resolvendo bem a questão. Tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Questão 2. Responda o que se pede. Item A. Explique as diferenças conceituais entre deslocamento e distância percorrida. Queridos, nós precisamos transformar uma ideia da nossa cabeça em uma ou duas frases no papel que tenham começo, meio e fim. Isso é essencial, né? Quais são as principais diferenças? Queridos, a distância percorrida, ela é uma grandeza física escalar, ou seja, ela não precisa de direção e de sentido. Na prática, a distância percorrida representa o quê? Representa a soma de todos os trajetos realizados pelo corpo. Como é uma grandeza escalar, ela é independente da direção e do sentido. Ou seja, andou 10 para um lado, voltou 10, eu somo na distância percorrida. Trocou direita e esquerda, trocou cima e embaixo, não importa para onde ele anda. Distância percorrida você soma tudo. Acontece que o deslocamento não. O deslocamento é diferente. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Então ele precisa de direção e de sentido. O deslocamento ele só considera o ponto final e o ponto inicial. Mas para a gente colocar isso de forma bastante organizada, o deslocamento nada mais é do que a distância entre o ponto final e o ponto inicial. Então é assim, pessoal, não importa o que o cara fez no meio do caminho. Você traça uma linha reta que une o ponto final até o ponto inicial. Essa distância entre esses dois pontos em linha reta é o deslocamento. Não importando o que ele fez no meio do trajeto. Então, por exemplo, ó, ponto inicial está aqui, ponto final está aqui. Se o cara dá uma volta toda doida até chegar aqui, esse trajeto é a distância percorrida. Mas o seu deslocamento estará aqui, ó. Este é meu filho participando da reunião, este é o Olaf, certo?
Esse é o deslocamento, pessoal. É a linha reta que une o ponto final até o ponto inicial, sem considerar o que ele realmente faz no meio da trajetória, ok? Com esta ideia do item A, a gente conseguiria resolver o item B. O que o item B dizia para nós? Era a historinha da Filó, da formiguinha. Filó é uma formiguinha simpática que está perdida do restante do seu grupo. Que dó, né? Ela andou tentando encontrar suas mix, 23 centímetros para a esquerda e na sequência emendou 14 para frente, 11 para a direita e 9 para trás. Eu pedi para você calcular a diferença. Calcule a diferença entre a distância percorrida e o deslocamento da Filó. Pessoal, vamos começar desenhando aqui, ó. Marque sempre aonde começa e aonde termina. Essa é a minha dica para você. Ponto inicial, pessoal. Começou andando 23 centímetros para a esquerda. Tá aqui. Depois, 14 centímetros para frente. Depois, 11 centímetros para a direita. E, finalmente, 9 centímetros para trás. Aqui está o ponto final da Filó. Ele pediu para a gente calcular a diferença entre os dois. Então, em primeiro lugar, a gente tem que calcular os dois, para depois a gente calcular a diferença. Distância percorrida, pessoal, é a soma de tudo. Acabamos de escrever isso no item A, né? Não importa para onde você soma. 23 mais 14 mais 11 mais 9. Se você somar isso aqui, pessoal, dá 57 centímetros. Tudo bem? Essa é a distância percorrida. Só que a gente precisa também do deslocamento. Una o ponto final até o ponto inicial. Esse em vermelhinho é o meu deslocamento. Como é que a gente vai conseguir calcular esse cara que está na diagonal, pessoal? Precisamos fechar triângulo. E se tem uma coisa que a gente fez junto no último mês é Teorema de Pitágoras, né? Olha esse triangulinho aqui, pessoal. Aqui é 90 graus. Essa medida aqui, perceba que ela usa o 14 que está para frente com o 9 que está para trás. Foi 14, voltou 9, sobrou quanto, pessoal? Sobraram 5 centímetros. Concorda comigo? Olha essa medida aqui, ó. Fui 23 para a esquerda e voltei 11. 23 menos 11, 12 centímetros. É com essas medidas que a gente vai calcular o deslocamento, porque ele é hipotenusa. D ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E colocamos valores que vão te ajudar a resolver. D ao quadrado igual a 5 ao quadrado 25, 12 ao quadrado 144, se você somar isso aqui dá 169. O quadrado passa na forma de raiz. Raiz de 169 é 13 centímetros. Não esqueça, queridos, de responder de fato a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é a diferença entre os dois. Então, portanto, distância percorrida menos deslocamento é 57 menos 13, 44 centímetros é a resposta do exercício. Tá? Tendo de fato o conceito do que cada um representa, as continhas não são difíceis. Mas a gente precisava enxergar o deslocamento como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tudo bem? Tranquilidade? Vamos em frente. Questão 3. Questão 3 era do simulador do FET, né? No simulador FET utilizado em sala de aula, foi possível analisar a representação de vetores 2D no plano cartesiano. Avalie com cuidado os vetores abaixo, considerando a escala dada na malha quadriculada. Perceba que alguns valores fornecidos pelo simulador foram apagados. Eu dei dois vetores para vocês, pessoal. Eu dei um vetor A, que estava mais ou menos assim. E eu dei um vetor B para você, que estava mais ou menos assim. Não está na mesma escala que estava aqui na figura, mas algumas informações a gente consegue entender. Eu dei para você o valor desta hipotenusa aqui, ó, que é o módulo do vetor B. Eu dei esse carinha aqui para você. O módulo do vetor B é igual a 30. Isso foi dado. Eu pedi para você calcular o módulo do vetor A, eu quero esse cara aqui. E eu quero também as componentes, ó. Eu quero as componentes AX e AY do vetor. Pedi para você as componentes BX e BY do vetor. Mas eu também te pedi este ângulo aqui, ó.
Essas são as perguntas do exercício, tá? Lindezas da minha vida. As componentes, a x, a y, bx e by, a única coisa que a gente precisava fazer era contar quadradinho. É contar quadradinho. Só que muita gente se arrebentou porque não considerou a setinha. Ô, lindezas, a setinha faz parte do vetor. Então vocês tinham que contar da bundinha até o final da setinha. Contar quadradinhos na escala aqui que a gente te deu e você iria conseguir descobrir. Se você contasse quadradinhos, você ia ver que o AX valia, deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que número bonitinho. Tem 6 quadradinhos, pessoal. Só contar aí na sua prova. Eu não consegui colocar a imagem aqui, mas você com a sua prova você consegue contar. E o AY, pessoal, quantos quadradinhos tem? Pode contar aí que deu 8, tá? O BX, se você contar os quadradinhos do BX, pessoal, deu 26. E se você contar os quadradinhos do BY, deu 15. Pode contar os quadradinhos aí que vai dar certo, tá? Bom, como é que a gente vai descobrir o módulo do vetor A? Pessoal, o vetor A está dando uma hipotenusa aqui, ó. Tá vendo o triângulo fechado? Então, de novo, aqui é Pitágoras. A ao quadrado é igual componente horizontal ao quadrado mais componente vertical ao quadrado. Só fazer essa continha. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. É um triângulo bem famoso, né? 36 mais 64 dá 100. E a raiz de 100 é 10. Então, o módulo do vetor A é igual a 10. O módulo do vetor B, teve gente que jogou no Pitágoras, mas não precisava. Por quê? Porque eu te dei essa informação, gente. Eu falei que o módulo do vetor B é 30. O que eu pedi para você é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Só que esse ângulo vai sair como? Ô, gente, aqui é triângulo retângulo também, certo? Vamos brincar com o seno do ângulo? Seno do ângulo. Quem é o cateto oposto desse ângulo, gente? É o 15, né? É o BY, é o cateto que ele está enxergando. E quem é a hipotenusa? É o 30 que eu te dei no enunciado. Não precisava fazer conta nenhuma com relação ao 30, ok? 15 dividido por 30, gente, é meio. Só que daí você sabe qual é o ângulo que o seno dá meio, não sabe? Sabe, né? Esse ângulo é 30 graus, gente. O ângulo cujo seno vale meio é 30 graus. Então, as componentes, contar quadradinho, tomando cuidado onde o vetor começa, onde o vetor termina. O módulo do vetor A sai automaticamente por Pitágoras, só que aí se você erra os quadradinhos, você erra o módulo, né? E o ângulo, e esse aí eu descobri também fazendo o seno, mas usando a componente BY, só que a hipotenusa eu já tinha te dado, não precisava fazer outro Pitágoras. Tudo bem? Beleza? Aí o item B, pessoal, muita gente se arrebentou, porque eu pedi para você calcular, ou pelo menos desenhar na malha quadriculada, quem seria o vetor R como sendo a soma do A mais B. Pessoal, era o item B da questão, né? Então, esses vetores A e B eram sim referentes aos vetores da questão anterior, tá? O que você precisava fazer? Transportar o vetor A e o vetor B para outra malha quadriculada que eu estava te dando e somar os vetores. Como é que você iria somar? Fazendo a regra do paralelogramo, regra do polígono, juntar as duas bundinhas dos vetores, aí você prolongava de um lado, prolongava do outro e traçava a diagonal. Então o desenho ia ficar mais ou menos assim, ó. O vetor A era tipo isso aqui, junta as duas bundinhas, senão você não consegue fazer a regra. E o vetor B era tipo isso aqui, ó. Certo? O que a regra do paralelogramo diz? Prolonga esse lado aqui em cima, igualzinho o lado de baixo, prolonga o lado aqui direito, igualzinho o lado esquerdo. Aí o que você faz? Ligou na diagonal. Esse aqui é o vetor R, pessoal, que é a soma de A mais B. Teve uma pessoa que fez uma resolução bem interessante que eu gostei. Você poderia pegar, vou até subir aqui para te mostrar. Você poderia somar AX com BX, ia ficar 6 com 26 dá 32. Você poderia somar AY com BY, 8 mais 15, 23. E aí daria também uma hipotenusa cujos catetos eram 32 e eram 23.
Eu nem estou interessado em quanto vale esse vetor R, entendeu? Eu só gostaria que você entendesse a necessidade de transportar vetores de um lado para o outro, juntando as origens e prolongando na diagonal, para a gente descobrir o vetor soma. Essa era a questão, tá bom? Vamos em frente, questão 4. Duas forças que valem 6 e 8 newtons. Primeira força, 6 newtons. Segunda força, 8 newtons. São aplicadas no mesmo objeto. Assinale a alternativa que contém o valor impossível para a força resultante. Pessoal, força resultante é uma única força que substitui os efeitos de todas as forças que são aplicadas no seu corpo. Vetor resultante é isso, né? Pode ser velocidade resultante, aceleração resultante, deslocamento resultante, o que você quiser, tá bom? É o único vetor que vai substituir os outros. Então eu quero uma única força que substitua 6 e 8. Só que substituir, pessoal, ou calcular o vetor resultante não é simplesmente somar os valores, né? Nós brincamos com essa frase em sala, né? O vetor resultante, somar vetores, não significa necessariamente somar os valores. Depende para onde esses vetores apontam. Tem um caso que os vetores eles apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Esse é o caso que você soma, né? 6 mais 8, 14 newtons. Queridos, existe alguma circunstância em que esse objeto vai ter uma força resultante maior, com força 6 e 8 sendo aplicadas nele? Tem como a força resultante ser maior do que 14? Não tem. Essa força resultante é o valor máximo que pode ter. A força resultante maior é quando a gente soma os valores. E qual vai ser a força resultante menor? Você sabe, né? É quando os vetores são opostos. 8 para lá e 6 para cá. Aí a força resultante fica o maior menos o menor. 8 menos 6, 2 newtons. Esse é o caso, pessoal, da subtração do valor mínimo possível de força resultante. Ou seja, qualquer valor que estiver entre 2 e 14 newtons, nesse caso, é um valor possível. Professor, como é possível dar 10 newtons? Nesse caso, se fosse perpendicular. Mas, professor, como é que seria 9 newtons? Seria algum ângulo diferente de 90, diferente de 0 e diferente de 180. O que é importante você entender, queridos, é que qualquer valor entre o mínimo e o máximo é possível. O que não é possível, que é a pergunta do exercício, é se o valor for maior do que o máximo ou o valor for menor do que o mínimo. E só tinha uma alternativa que isso se encaixava, que era a alternativa A, que estava escrito 1 newton. 1 newton é impossível, pessoal, que está dando menor do que o mínimo. As outras alternativas eram 2 newtons é o mínimo, 10 newtons é o caso do perpendicular, 12 newtons seria um caso mais ou menos assim, ó. As forças tipo assim, ó. Um ângulo menor do que 90. Qual é o ângulo? Dá para a gente descobrir, mas não é o caso. O importante é que é possível, 12 newtons. E a outra alternativa era 14 newtons, que é o valor máximo. A impossível era 1 newton, que é o valor menor do que o mínimo. Tudo bem? Belezinha? Vamos para a questão 5, já caminhando para o fim aqui da nossa prova, que era a questão do nadador. O nadador busca atravessar de forma perpendicular um rio cujas margens estão distantes 90 metros. Tá aqui. Esse trajeto é feito por velocidade constante. Então vamos colocar aqui, ó, vermelhinho, a velocidade do nadador. Vetorzinho perpendicular às margens do rio. Essa velocidade é constante e o exercício falou que o tempo para atravessar o rio foi de 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 segundos. Legal. Enquanto ele nada, a correnteza do rio, vamos supor que ela está para cá. Se é para a direita ou para a esquerda, eu não sei. O que eu sei é que a correnteza do rio atua de forma perpendicular à trajetória do nadador. Então, de fato, se você prolongar esse cara aqui, ó, e prolongar esse cara aqui, vai bater 90 graus aqui também, tá? Essa aqui é a velocidade do rio. Vetorzinho. A velocidade do rio é de 3 metros por segundo.
3 metros por segundo. Tá? Com base no enunciado, responda ao que se pede. Item A. Para o nadador, qual é a velocidade dele? Pessoal, para o nadador, a velocidade dele é a distância que ele percorre às margens do rio em relação ao tempo. Não tem nada demais. Qual é a distância que ele percorre? 90 metros. Em quanto tempo? 1 minuto e meio. Só que você não pode colocar 1,5 aqui, pessoal. Tem que estar em segundos. 1 minuto e meio são 90 segundos, né? Porque 1 minuto sozinho são 60. Concorda comigo? 90 metros dividido por 90 segundos, 1 metro por segundo. Então, para o nadador, ele mesmo está com uma velocidade de 1 metro por segundo. Mas daí vem a pergunta do item B. A pergunta do item B é a seguinte: para uma pessoa que está na margem do rio, qual é a velocidade do nadador? Vetores. Velocidade do nadador está para cá. Velocidade do rio está para cá. Pessoal, uma pessoa que está olhando esses dois vetores sendo somados, porque ela vê ao mesmo tempo o nadador andando para frente, mas ela vê o nadador sendo jogado para o lado, por causa da velocidade do rio. Então, de novo, você vai ter aqui um prolongamento de vetores, onde este cara aqui, ó, é o seu vetor resultante, é o seu vetor soma. E novamente é Pitágoras, você está vendo? Porque esses caras aqui são perpendiculares. Fiz questão de falar que as velocidades eram perpendiculares e tudo mais. Então, para quem está na margem, a velocidade ao quadrado é igual a velocidade do nadador ao quadrado mais a velocidade do rio ao quadrado. As duas velocidades não vão simplesmente ser somadas, pessoal. Você somaria o 1 mais 3 se o nadador estivesse nadando a favor da correnteza. Porque aí sim os vetores são paralelos, eles seriam somados, entende? Mas não é o caso, pessoal. Os vetores são perpendiculares, então você não soma os valores, você joga no Pitágoras. Porque a hipotenusa é o valor que a gente precisa descobrir, tá? Então a velocidade de quem está na margem ao quadrado, ou a velocidade do nadador para quem está na margem, né? Ao quadrado é igual. Velocidade do nadador no item A, 1 ao quadrado. Velocidade do rio está no enunciado, 3 ao quadrado. 1 mais 9, 10. Joga a raiz, velocidade é igual a raiz de 10. Ah, professor, não tem raiz exata. Não tem problema, galera. Essa é a resposta. Velocidade para quem está na margem, vê o nadador andando a raiz de 10 metros por segundo, que é 3 e um pouquinho, né? Com certeza menos do que 4. O importante é entender que não pode somar simplesmente os valores desses vetores, porque eles são perpendiculares. Tá joia? Queridos, vamos terminar com o exercício 6 do lançamento oblíquo? O objeto é lançado obliquamente com velocidade inicial v0 de 25 metros por segundo. E um ângulo de inclinação alfa, tal que o seno do alfa é igual a 0,8 e o cosseno do alfa é igual a 0,6. Te dei que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e não tem influência da resistência do ar. Beleza? Aí eu perguntei algumas coisinhas para você. No item A, eu pedi para você calcular os componentes V0x e V0y. Gente, de uma vez por todas, né? V0 está aqui, inclinadinho. Você decompõe. Esse pedacinho aqui é o seu V0y, esse pedacinho aqui é o seu V0x. Aqui é 90 graus e aqui é o seu ângulo alfa. Se você fizer seno e cosseno aí tudo bonito, você vai chegar nas relações que a gente já conhece, né? V0x é V0 vezes o cosseno do ângulo. Só multiplicar. O V0 vale 25, o cosseno vale 0,6. Você multiplicar isso aqui dá 15 metros por segundo. Não esquece da unidade, né? O V0y é V0 vezes o seno do ângulo. Então é 25 vezes 0,8. Isso aqui dá 20 metros por segundo. Tá? Essas são as componentes V0x e V0y que a gente precisa para continuar desenvolvendo o exercício. Né? No item B, pessoal, é aquela coisa, né? Sei a ideia, estou com dificuldade de transformar numa frase. Explique o que acontece com Vx e com Vy durante o movimento. Queridos, na horizontal,
é movimento uniforme. Então, Vx ele permanece constante durante todo o movimento. E o Vy? Na vertical, pessoal, é move. Então, essa velocidade vai variar. Mas ela vai variar como? O Vy ele vai diminuir na subida, é um movimento retardado. Na altura máxima, o Vy vale zero. E na descida, ele vai aumentar. É assim que ele varia. Ele precisa mostrar que está coerente com o que a gente conhece, certo? Vamos para os próximos itens para a gente fechar. Item C. Calcule a altura máxima atingida pelo objeto. Pessoal, o melhor caminho para a gente calcular a altura máxima é por Torricelli. Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2g delta SY. Só que aí vem a propriedade que a gente comentou muito, que todo mundo precisa saber. Na altura máxima e somente na altura máxima, o Vy vale zero. Vamos substituir? 0 ao quadrado é igual. O V0y a gente calculou no item A na decomposição, vale 20 ao quadrado. Menos 2 vezes a gravidade 10, vezes o delta SY, que é a altura máxima. Agora é só isolar, né? 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. Menos 2 vezes 10, 20, vezes a altura. O menos 20 altura passa para lá positivo. 20 alturas é igual a 400. O 20 passa dividindo. Altura máxima, 400 dividido por 20, dá exatamente 20 metros. Tudo bem? Esta é a altura máxima atingida pelo objeto. E o último item, ele pergunta o alcance horizontal, que é o ΔSx. Queridos, falamos de x, só tem uma opção de equação, né? É a equação da velocidade média. Só que agora é a velocidade em x é igual ao alcance ΔSx dividido pelo tempo. Este Vx, meus amores, ele sai da decomposição que a gente já fez. Esse cara vale 15 metros por segundo. Está faltando a gente calcular quem? O tempo. Que tempo é esse? Se eu quero o alcance total, pessoal, eu preciso do tempo total. Lembrando que total é subida mais descida. Só que nós sabemos que pela simetria que esses tempos são iguais. Né? A parábola é 100% simétrica, não é assim? Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, basta a gente calcular o tempo de subida e multiplicar por 2. Fizemos isso várias vezes, né? E o melhor caminho para a gente calcular o tempo de subida é pelo vovô Ateu. Vy é igual a V0y menos GT. Tá? Se eu quero o tempo de subida, eu vou terminar minha subida nesse ponto aqui, ó. Concorda comigo? Que é o ponto da altura máxima. Aqui demorou um tempo de subida, atingiu a altura máxima. E novamente, na altura máxima, o Vy vale zero. Está ali. Zero é igual V0y da decomposição do item A vale 20, menos a gravidade que vale 10, vezes o tempo de subida. O número que multiplicado por 10 dá 20 é 2, né, pessoal? O tempo de subida vale 2 segundos. Se o tempo de subida vale 2, o tempo de descida também vale 2. Então, o tempo total são 4 segundos. 4 segundos. É esse tempo que eu vou utilizar para calcular o alcance. Então, 15, que é o Vx, é igual à distância horizontal que eu quero descobrir, dividido pelo tempo total, que é 4. Acabou, né, pessoal? Sobe o 4 multiplicando, o alcance é igual a 60 metros. Tá aí. Essa é a distância horizontal percorrida pelo projétil. Tá? A prova está encerrada, mas eu faço questão de resolver aqui a questão bônus. O desafio. Sobre o lançamento da questão anterior, determine a velocidade do objeto na metade da altura máxima. Ah, professor, metade da altura máxima é metade do tempo de subida. Quem falou? Está errado, pessoal. A altura depende do tempo ao quadrado pela equação do sorvetão. Você não pode afirmar isso, a gente vai mostrar que não é.
mesmo porque se fosse diretamente proporcional, talvez não fosse o desafio da prova, né? Vamos lá. A altura máxima é 20 metros. Então, metade da altura máxima vai ser o nosso ΔSY, metade da altura máxima, 10 metros. Eu quero saber, nesse ΔSY, qual é a velocidade que ele tem. Pessoal, vamos lembrar da parábola. Na altura máxima, a gente viu que só tem Vx, certo? Mas em todos os outros pontos, vamos pegar aqui, ó, metade da altura máxima. Eu tenho Vx, e esse Vx nunca muda, só que eu também vou ter um pedacinho de Vy. Então eu vou precisar descobrir esse Vy, porque ele não é mais zero, né? O Vy só é zero na altura máxima. Eu estou num ponto que não é mais a altura máxima. Ah, professor, mas daí tem duas velocidades, Vx e Vy. Qual é a velocidade total? Ô, gente, é Pitágoras, né? De novo, porque essas duas velocidades, elas são perpendiculares. Então, a velocidade total que eu preciso descobrir depende do Vx e depende do Vy. Eu vou precisar jogar esses caras no Pitágoras, olha aqui, ó. Eu vou precisar jogar esses caras no Pitágoras para eu conseguir aí sim calcular a velocidade total, tá? O Vx eu já tenho. O Vx vale 15, porque a velocidade horizontal é sempre constante. Tá faltando eu calcular Vy. Eu vou de Torricelli. Vy quadrado igual a V0y² menos 2G ΔSY. Porque perceba, como é o mesmo lançamento do item anterior, o V0y é 20, não mudou da decomposição. E quem é o ΔSY? É metade da altura máxima, esse 10 que está aqui. Vamos substituir? Vy² igual, V0y é 20 ao quadrado. Menos duas vezes a gravidade 10, vezes o ΔSY, que eu pedi que fosse 10. Eu quero na metade da altura máxima. Então ficaremos com Vy² igual 20 ao quadrado, 400, menos 2 vezes 10, 20, 20 vezes 10, 200. 400 menos 200, 200. Eu vou deixar o Vy², eu nem vou tirar a raiz. Porque se você olhar aqui em cima, eu preciso do Vy² para jogar no Pitágoras. Concorda comigo? Então vamos colocar esse cara aqui embaixo para a gente calcular a velocidade total. Velocidade total é igual. O Vx que não mudou é 15 ao quadrado. E o Vy ao quadrado já é 200. Não vai colocar 200 ao quadrado, hein? Então a velocidade total do cara é quanto? 15 ao quadrado é 225. Mais 200 dá 425. Aí é só jogar a raiz. Velocidade é a raiz de 425 metros por segundo. Ai, professor, quanto vale? Sei lá, galera. Um pouquinho. Dá perto de 21, né? Mas não importa o valor. O que importa é a ideia. Deixa o número em raiz, não tem problema nenhum. Raiz de 425 metros por segundo, perdão, é a velocidade num ponto na metade da altura máxima. O que esse exercício trouxe de diferente é a questão que, na altura máxima, Vy é igual a zero. Nos outros pontos, não. Preciso determinar esse Vy. O ideal é por Torricelli, para você não precisar calcular o tempo. Quer ver como o tempo não dá metade? Ó? Vy igual a V0y menos GT. Ou joga no sorvetão. Ó, ΔSY igual a V0yt menos GT² sobre 2. Se você jogar esse número aqui, ó, Vy vai dar raiz de 200. Você vai perceber que o tempo não vai dar 1 segundo. Que o tempo da altura máxima era 2 segundos, né? O tempo não dá metade. Você não pode afirmar essa proporção, tá? E lembrar que daí a velocidade é a hipotenusa entre Vx e Vy. Esse sim é um detalhe importante para nós, tá bom? Queridos, está corrigido. Qualquer coisa, bate um comentário aí pra gente, entre em contato conosco, a gente está à disposição para a gente ir se ajudando pouco a pouco aí, tirando as dúvidas, tá bom? Beijinhos de luz, se cuidem, e até mais vê-los. Fiquem com Deus, tchau, tchau.